Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de setembro de 2025. China e países da Ásia Central abandonam a Rússia. E eu diria, a China ocupa o espaço no lugar da Rússia naquela região. Não pus isso no título para não ficar muito longo, mas vocês já vão entender como eu vou desenvolver o assunto. A situação russa na Ucrânia caminha para o desastre. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade. E também quero convidar a todos que assistirem, deem um like, tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo, espero que gostem, então deem um like. E também compartilhem com suas redes sociais, fortaleça o canal, quanto mais pessoas ouvirem o vídeo, mais vão se inscrever e mais vão gostar do vídeo. Por favor, recomendem, encaminhem. Fortaleça o canal também e façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, a China, então, e países da Ásia Central abandonam a Rússia. O Xi Jinping está expulsando Putin da Ásia Central. Vocês já viram isso? O aliado, que ajuda, mas não ajuda. Só ajuda comprando, mas comprando menos petróleo principalmente, e também agora na Bacia das Almas. E os outros países da Ásia Central, na realidade, antigos aliados, mas é tudo uma questão de conveniência, já viram que a Rússia está afundando, não querem afundar junto com a Rússia, estão com a China agora. O que é a Ásia Central? Ali, Cazaquistão, Quirguistão, Cazaquistão é colado na Rússia, aquela parte que a Rússia controla e controlava, né? Ela controla, mais ou menos, faziam parte da União Soviética, mas hoje são países independentes, desde que desmembrou a União Soviética daquela falência que, graças a Deus, aconteceu, e espero que aconteça de novo agora, novamente, para que esse regime de Moscou, o regime do ditador da Rússia, Putin, ele, de novo, venha a ter a ruína, e que seja uma ruína que nunca mais se levante, né? Ou então o equilíbrio do poder na Ásia Central, onde a Rússia era a força líder, era a maior força, agora, pelo menos há 10 anos ele desenvolveu isso e está mudando rapidamente. O Putin conseguiu assim um grande feito. Em mais de 3 anos e meio de guerra, ele conseguiu afastar todos aqueles que ele tinha influência. E que esses países, inclusive, faziam parte de uma coisa chamada CEI, CEI, Comunidade de Estados Independentes, que foi criada, uma zona comercial, justamente depois da ruína da União Soviética, onde a Rússia seria o país mais importante da região, seria comparativamente a China, lá com os países em volta dela, os Estados Unidos e os países satélites. Mas a Rússia não tem esse poder e já não tinha uma economia tão forte, apesar que era mais forte do que esses países. Mas a China passou a assinar, não agora, não em 2025, mas já a 2023 para cá, começou a assinar contratos multibilionários, conquistou espaço em importantes áreas, estrategicamente importantes, e desbancou Moscou como líder regional. Hoje, ali naquela região da Ásia Central, são as empresas chinesas que assinaram esses contratos em infraestrutura, energia, alta tecnologia, com o Cazaquistão, com o Uzbequistão, 2 exemplos, e outros países da região. Ao mesmo tempo, foram criadas condições para facilitar as operações de empresas chinesas nesses mercados locais. A China agora está totalmente integrada à região. A influência de Pequim é particularmente notável no Cazaquistão e no Uzbequistão. Astana é a capital do Cazaquistão. Assinou mais de 70 acordos com a China no valor de 15 bilhões de dólares. Entre eles estão projetos de petróleo, gás e petroquímica, o desenvolvimento de corredores de transporte, logística e tecnologias digitais. O líder uzbeques são aquelas pessoas que nascem no Uzbequistão. Então, o líder uzbeque, Shavkat Mirziyoyev, também retornou da China com uma série de acordos
nas áreas de construção, energia nuclear, indústria automotiva e educação. Muitos desses contratos estavam com a Rússia, mas estavam vencendo, não renovaram com a Rússia. Ele garantiu para os dois países, entre todos os países da região, esse fato que eu estou relatando, não renovaram com a Rússia. Ele garantiu, no caso, o Uzbek, o líder Uzbek, garantiu apoio para um grande projeto ferroviário que conectará o país à China via o Quirguistão. Estatísticas econômicas confirmam que o número de empresas chinesas no Uzbequistão já ultrapassou o de empresas russas. Só no ano passado, seu número aumentou em mais de 1.000. O Cazaquistão, buscando reduzir sua dependência das exportações de commodities, também está aceitando ativamente investimentos chineses, incluindo projetos em energia renovável, produção de veículos elétricos e metalurgia. Um dos principais acordos foi a construção de um complexo químico de gás na região de Aktobe, avaliado em $1 bilhão. Outro contrato, no valor de $500 milhões, abrange a construção de gasodutos para o transporte de etano e propano. A expansão da cooperação em energia nuclear também está sendo discutida. Em setembro, Mirziyoyev se encontrou com Shen Yangfeng, chefe da Corporação Nuclear Nacional da China. Em julho, a China recebeu um contrato para construir uma terceira usina nuclear no Cazaquistão. Analistas locais, esse era um mercado cativo, uma reserva de mercado, essa parte de usinas nucleares da Rússia, né? Analistas locais observam que, embora mantenham uma política multivetorial, os estados da região buscam um equilíbrio entre China, Europa e Estados Unidos, mas não citaram a Rússia. A União Europeia continua sendo o maior investidor na Ásia Central, mas a China já é um importante parceiro comercial. Em 2024, o comércio bilateral atingiu o recorde de 94,8 bilhões de dólares. A China está fortalecendo sua posição na Ásia Central, com confiança abrindo novas oportunidades para os países da região. A órbita da influência do Kremlin, liderado pelo ditador criminoso, herdada da era soviética, efetivamente entrou em colapso. Isto é resultado do longo governo do ditador russo e também resultado que foi acelerado, principalmente com a insana e criminosa guerra de invasão contra a Ucrânia. Eu acho que esses países da Ásia Central, eles até não são da mesma etnia chinesa, não tem nada a ver, mas eles até pelas suas características físicas, eles são mais parecidos, né? Nas faixas, né? Mais parecidos, eles estão se identificando mais. E a China está sendo agora o grande líder naquela região da Ásia Central para o desenvolvimento da região, que é recebido com bons olhos. E ninguém quer mais se abraçar com a Rússia, porque sabe, quem se abraçar com a Rússia, afunda a Rússia, que já está afundando. A Rússia vai puxar junto. Então o negócio é ficar fora. Espero que a Bielorrússia atende e veja os olhos para isso. Enquanto isso, a situação russa na Ucrânia caminha para o desastre. E quem diz isso, eu já digo isso há muito tempo, vocês sabem disso, né? Avaliação em dados quentes que a gente mostra aqui, então para mim isso é muito claro, mas eu quero agora citar um colaborador próximo do ditador da Rússia, Vladimir Putin. Ele expôs o ditador com as suas citações, né? E ele que diz, a situação caminha claramente para o desastre. Ele é ex-chefe do Roscosmos, né, a empresa estatal da Rússia, e não é mais chefe lá, não é mais o presidente, e que manda aeroespacial, uma empresa aeroespacial, pronto, para resumir uma palavra. Esse Dmitry Rogozin, ele admitiu abertamente em uma entrevista que as operações militares no estágio atual levaram a Rússia a um beco sem saída, palavras dele. Segundo ele, os métodos ofensivos tradicionais são atualmente ineficazes. Ele diz, drones igualmente poderosos, campos minados e um inimigo, no caso, o inimigo que ele referiu-se é a Ucrânia, né? Não é eu que estou me referindo, é ele. E um inimigo igualmente equipado e treinado tornam os movimentos militares russos em larga escala perigosos. E ele completa, quase inúteis. Rogozin também destacou especificamente a alta força de vontade,
das forças armadas ucranianas, né? Que eles têm mais força de vontade que as russas, eles são mais motivados, eles estão defendendo a pátria deles, né? Na realidade estão defendendo a terra, é eles que foram invadidos. E ele afirmou que a Rússia e a Ucrânia são iguais no campo de batalha. E diz ele, eu acredito que isso seja uma denúncia do ditador, né? Perdão, agora ele falou aquilo, né? Então, agora eu acredito que isso seja uma denúncia do ditador por um colaborador próximo a ele, ditador Putin, pois até então Putin vinha declarando a superioridade do exército russo em todas as direções. E ele acho que ainda continua falando isso, mas já ninguém mais acredita nele também, inclusive a elite russa. Rogozin afirmou que a guerra havia se tornado tática e local por natureza, e as operações de assalto em larga escala haviam se tornado extremamente difíceis. Ele também enfatizou que a presença de drones em ambos os lados da linha tornava a movimentação e o uso de equipamentos muito arriscados. E se algum equipamento russo aparecer a qualquer equipamento militar ucraniano a menos de 20 quilômetros da linha de contato, ele mesmo diz, será queimado. E é verdade, acontece, eu sempre digo para vocês, ó, destruíram, queimaram os tanques, queimaram os blindados, queimaram a logística, é isso. Os explosivos que a Ucrânia manda é para queimar, explode e queima, né? E não só no campo militar, inclusive em quantas refinarias, e bases militares, logística, etc., né? E ele também observou que a colocação de minas generalizada nas estradas é uma densa rede de vigilância, e uma densa rede de vigilância dificulta o avanço da Rússia e torna a defesa e o ataque equivalentes em termos de custos e perdas. Segundo ele, a guerra atual foi reduzida a grupos de assalto, agora mais recentemente. Antes os russos tentavam atacar em massa, por isso morria muita gente e não tinham sucesso para isso, né? E grupos de assalto, centenas, dezenas de militares foram forçados a operar sob constantes ameaças aéreas e terrestres da Ucrânia. Na minha opinião, os equipamentos de soldados são vulneráveis a drones. A guerra mostrou isso. E dispositivos explosivos controlados remotamente, ou seja, não há uma exposição de pessoal. Eles olham isso através dos olhos do drone, ficam alguns quilômetros à retaguarda e comandam o ataque ao avanço russo, que não consegue avançar, né? E isso aí que está o beco sem saída da Rússia, né? Nesse caso, esse russo, né? Um outro russo, vou falar agora do Ivo Strelkov, que é um criminoso, está condenado à prisão perpétua em Haia, mas o Putin prendeu ele porque ele era um dos chefes na invasão do Donbass, ali na região de Donetsk. Primeiro começou em Luhansk, depois passou para Donetsk, mas é um coronel do exército, ele trabalhou no GRU, no GRU, mas também tinha ligações e trabalhou também para a FSB, que é a antiga KGB, né? E ele afirmou numa carta da prisão, ele sempre manda cartas, né, que a situação da Rússia está se deteriorando rapidamente. Segundo o Strelkov, o país caminha para o desastre e a liderança não consegue reverter a situação. A liderança que ele se refere é o ditador da Rússia, agora ambos são desafetos reciprocamente. A situação caminha claramente para o desastre, ele reforça. Agora, em relação à situação, ele diz, avalia a situação como uma deterioração constante, sem pressa, sem interrupções repentinas e levemente compensada por grandes perdas completamente insensatas e igualmente insignificantes, muitas vezes, mas muito custosas, porque são perdas não só humanas, mas perdas materiais que a Rússia não consegue repor, na minha opinião. Os ucranianos continuam a trocar território por tempo, diz ele, e recursos com bastante calma, e nossa liderança não pode fazer nada a respeito, né? O Strelkov observou que a ofensiva ucraniana que ele esperava em setembro não veio. De fato, não veio, mas está vindo agora, na segunda quinzena. Começou, na realidade, antes de setembro, ali na região de Pokrovsk. Ele acho que não teve essa informação. E, na realidade, a situação é crítica. A Ucrânia vai ainda fazer uma contraofensiva, vai continuar, provavelmente em outubro ainda, porque o tempo já ainda começa a chover, provavelmente, mas ainda vai dar condições dela avançar e retomar algum território. Agora, na minha opinião, eu não tenho dúvidas que não vai conseguir retomar todo o território esse ano. E como o ditador da Rússia, se ele aguentar economicamente, essa guerra vai para o ano que vem. E eu acredito que ele está com muitas dificuldades econômicas e a Rússia vai acabar sendo paralisada, dependendo muito da ajuda de produtos que ele conseguir vender no exterior, mesmo que
em menor quantidade, mas ele vai aplicar todo na guerra. Então vamos ver que aí vai haver um jogo de forças. Ucrânia de um lado, a Rússia real, que é a população russa, a economia da Rússia, os oligarcas que estão tendo muito prejuízo, ele, a máfia do Kremlin, que é a máfia dele, juntada com a máfia da KGB, e a economia. Então, não sei ainda como é que vai ficar, mas eu acredito que o fôlego dele é esse ano e talvez um pouco mais ano que vem, ali por primeiro trimestre do ano que vem. Vamos ver. Mas a qualquer momento, dependendo fatos novos, poderá colapsar e paralisar tudo. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.